A palavra texto provém do latim textum e significa tecido, trama. Assim como o tecido é um entrelaçamento de fios dispostos equilibradamente, o texto não pode ser simplesmente considerado como um aglomerado de palavras ou frases. Texto é uma unidade linguística dotada de sentido completo e de intencionalidade comunicativa dentro de um determinado contexto. Enunciados como veja, fogo, fique esperto, constituem textos, ainda que sejam formados por poucas palavras. O texto também pode estar presente na linguagem não verbal, aquela que não apresenta palavras, quando apresentar um sentido e um propósito comunicativo por parte do seu emissor. A compreensão textual pode resultar em uma atividade bem complexa. Por isso é necessário considerar o contexto no qual o texto está inserido. Contexto é um conjunto de circunstâncias sociais, políticas, históricas e culturais a que um texto se refere. Cabe ao leitor a tarefa de identificar o contexto do texto, sendo capaz de fazer uso dos seus saberes e experiências pessoais, utilizar conhecimento de mundo, utilizar conhecimentos linguísticos, reconhecer gêneros textuais, reconhecer a presença de intertextualidade, etc. A identificação do contexto por parte do leitor contribui para a construção do sentido do texto e, consequentemente, para uma interpretação mais eficiente. Texto e discurso. Para o linguista Emily Benveniste, o discurso é a expressão da língua como instrumento de comunicação. Este discurso é usado dentro de um contexto específico e serve para demarcar a ideologia de um determinado grupo ou segmento social. Ao produzir o texto, o autor está, na verdade, reproduzindo um discurso, isto é, está dando voz às ideias de um determinado grupo social. O texto é, portanto, o lugar onde esse discurso se concretiza. É uma manifestação individual no qual o autor seleciona e organiza os elementos expressivos com o intuito de reproduzir a voz do grupo social de que é representante. Todo texto, portanto, está vinculado ao discurso que lhe deu origem. Embora o discurso seja reproduzido pelo autor no texto produzido, cabe ao leitor situá-lo dentro de um determinado contexto. Sem seu conhecimento de mundo e das informações que o leitor compartilha indiretamente com o autor, a compreensão do texto é prejudicada. Desta forma, autor e leitor interagem de forma indireta. Na hora de produzir o texto, o autor precisa ter em mente para quem ele produz o texto, para que tipo de público ele pretende transmitir o discurso. Textos orais e escritos são produzidos levando em consideração o leitor, ouvinte a quem se destinam, ou seja, os interlocutores do texto. Interlocutor. Todo aquele que participa do processo comunicativo, como leitor ou ouvinte, para quem o texto é destinado é chamado interlocutor. Interlocutor é todo aquele que participa do processo comunicativo, como leitor ou ouvinte, para quem o texto é destinado. Há dois tipos de interlocutores: interlocutor universal, interlocutor específico. Os textos jornalísticos e de divulgação científica, por exemplo, costumam ser produzidos pensando no interlocutor universal. Abrangem uma grande quantidade de pessoas sem tratar de uma temática específica. A função desse tipo de texto é informar, por isso procura utilizar uma linguagem objetiva que atinja a um maior número de leitores. O interlocutor específico apresenta um perfil mais particular. O texto produzido pretende atingir a um grupo específico de leitores, jovens, mulheres, estudantes, empresários, etc. O assunto abordado no texto normalmente é de grande interesse desse tipo de interlocutor. Os textos acadêmicos e os de caráter publicitário buscam atingir a esse perfil de interlocutor específico. As propagandas, por exemplo, são produzidas com o objetivo de provocar um efeito em seus leitores. A sua função é convencer o interlocutor, vender uma ideia ou um produto. Intertextualidade. Na produção e na construção de sentido do texto, o autor pode recorrer a outros textos já existentes,
Trata-se do recurso da intertextualidade. A intertextualidade ocorre quando o autor constrói um texto a partir de outro. Há duas maneiras de se reconhecer a intertextualidade. Uma explícita, facilmente percebida no texto e apoiada no conhecimento de mundo do interlocutor, e outra implícita, mais difícil de ser percebida, apenas insinuada pelo autor e reconhecida pelo leitor dotado de um olhar mais atento e de um conhecimento mais aprofundado sobre o assunto. Tipos de intertextualidade. Existem inúmeros tipos de intertextualidade. Não é apenas o texto literário o único a explorar este recurso. No cinema, na televisão, na música, na propaganda, nas histórias em quadrinhos, observamos também a presença do intertexto. Os tipos mais comuns de intertextualidades são citação, paráfrase e paródia. Citação ocorre quando se utiliza as palavras de outro alguém. Deve-se, contudo, destacar a citação colocando-a entre aspas e indicar a fonte de onde ela foi retirada. A cópia sem identificação de um texto configura plágio. Exemplo: acredito que se há qualquer tipo de Deus, ele não está em nós, não em você ou em mim, mas no espaço entre nós. Se há algum tipo de mágica no mundo, ela está na tentativa de compreender alguém e compartilhar algo. Eu sei, é quase impossível conseguir isso. Mas quem se importa? A resposta é a tentativa. Esta citação foi extraída do filme Antes do Amanhecer, de Richard Linklater, e faz parte da fala da personagem Celine. Exemplo: tu não és ainda para mim, senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos, e eu não tenho necessidade de ti, e tu também não tens necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas, mas se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. A citação foi extraída do livro O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Trata-se de uma fala da raposa ao príncipezinho. Paráfrase: interpretação de um texto com palavras próprias, mantendo o pensamento do original. Exemplo: a maldade está nos olhos de quem vê. A frase é uma paráfrase de a beleza está nos olhos de quem vê. Exemplo: literatura de cordel, também conhecida no Brasil como folheto. É um gênero literário, popular escrito frequentemente na forma rimada, originado em relatos orais e depois impresso em folhetos. O nome tem origem na forma como, tradicionalmente, os folhetos eram expostos para venda, pendurados em cordas, cordéis ou barbantes em Portugal. Texto original retirado da Wikipédia. Também conhecida no Brasil pelo nome de folheto, a literatura de cordel. É um gênero literário de caráter popular, escrito em forma de rima. Tem a sua origem na tradição oral, sendo posteriormente impresso em folhetos, em Portugal. Para serem vendidos, esses folhetos eram pendurados em cordas, ou cordéis ou barbantes. Daí originou-se o nome literatura de cordel. Texto reescrito ou parafraseado a partir do texto original. Paródia é a citação de um outro texto com o objetivo de criticar, satirizá-lo. Exemplo: original: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Gonçalves Dias, Canção do Exílio. Paródia: minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Oswald de Andrade, Canto de Regresso à Pátria. O poema do modernista Oswald de Andrade é uma paródia do poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Oswald apoiou-se no texto do poeta romântico para satirizar e criticar a visão ufanista da pátria. Exemplo: não é apenas o texto literário que se apropria do recurso da paródia. Temos exemplos de paródia na música, na pintura, nos quadrinhos, na propaganda e nas artes em geral. A propaganda de uma famosa marca de produtos de limpeza soube explorar a paródia a fim de produzir humor, combinando elementos verbais e não verbais. Note
que a intertextualidade está na referência do famoso quadro La Gioconda, Mona Lisa, do pintor italiano Leonardo da Vinci.